necessário que essa lei ocorresse. Então, o importador, ele tem responsabilidade. Como fazer o descarte correto de pilha se na sua região não tem coleta? Então, Luna, na lei diz que se você mora a 50 quilômetros de uma capital, você pode juntar com os seus vizinhos 30 quilos de pilha que eles buscam. Mas existe também os pontos de entrega voluntária. E a logística reversa, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz que a gente tem responsabilidade. A responsabilidade compartilhada diz que a gente tem responsabilidade de devolver aquele resíduo que é perigoso num ponto de entrega voluntária. Isso é um problema para quem mora muito longe, né? Vai ter que andar não sei quantos quilômetros para poder fazer a destinação, mas amanhã eu vou falar um pouquinho de pontos de entrega voluntária e a gente pode discutir essa questão, mas é um problema. A lei diz que a gente tem a obrigação legal de levar aos pontos de entrega voluntária. Eu acho que o que a gente pode fazer é cobrar um aumento de pontos de entrega voluntária para que não seja tão difícil fazer o nosso papel, né, enquanto responsável pela gestão dos resíduos sólidos. Mas existem os pontos de entrega voluntária que são espalhados, né? Amanhã vamos falar sobre vários pontos. E existe também para pilha, não é para todo resíduo que existe a busca, né, desse resíduo em casa. A lei ela não determina que o resíduo tem que ser buscado na casa da pessoa. Para a pilha, ela coloca essa possibilidade. Não sei se está valendo, né? Vou até dar uma lida de hoje para amanhã para ver se isso não caiu por terra, mas de repente caiu, mas estava lá no site da ABINE, que é a Associação Brasileira de Indústrias do Eletroeletrônico, que inclui a pilha. E tinha essa informação lá sobre 50 quilômetros das capitais, juntar 30 quilos de pilha, fazer um mutirão com a vizinhança, eles buscam em casa. Mas se não for possível isso, tem que levar um ponto de entrega voluntário, infelizmente. Então, é responsabilidade do importador importar alguma coisa que não cause dano à saúde e ao meio ambiente do nosso país. O distribuidor, o atacadista, o varejista, o comerciante também tem responsabilidade, porque ele está vendendo, ele está tornando acessível aquele produto, então ele faz com que as demandas aumentem. Então, ele tem também responsabilidades no manejo adequado, né? Ele tem que sempre transportar, armazenar com segurança e também colocar, por exemplo, pontos de entrega voluntária. Um supermercado, um shopping, eles têm que investir em pontos de entrega voluntária para que as pessoas, por exemplo, possam devolver um resíduo que não pode ser jogado no aterro sanitário. As empresas de limpeza urbana são essas empresas que vão com caminhão na porta das nossas casas, recolhem o lixo que a gente jogou nas portas das nossas casas e levam lá para o aterro sanitário, né? Por muito tempo, a gente achava que eram as empresas de limpeza urbana que tinham essa responsabilidade, que a gente pegava o lixo, enchia um saco lá com... É, é, todo mundo faz isso de vez em quando. Eu vou fazer até uma provocação para a gente evitar. Pega um saco de lixo do supermercado e vai enchendo. 99% dá aquela amarradinha no final, um nozinho. Caramba, o lixo não está vedado. Na hora que isso for para o caminhão de, de lixo, ele vai meio que se misturar, ele pode de repente cair no chão na hora que ele está na porta da casa para ser coletado. Então a gente tem que ter responsabilidade para que esse lixo ele só seja colocado para coleta pela empresa de limpeza urbana no dia e horário determinado para isso. Não pode, eu trabalho, pelo menos põe de manhã, mas colocar 2 dias antes, deixar na rua para rato ou qualquer animal, chuva, e aquilo poder, de repente, o vento levar. Então, é uma irresponsabilidade e a gente tem responsabilidade nisso, a lei fala disso. Então, devemos
acondicionar o resíduo de forma correta para as empresas de limpeza urbana e colocar lá do dia determinado para a coleta e procurar sempre colocar aquele lixo para coleta num local em que ele não seja facilmente acessível para animais, né? Aí tem a questão dos catadores. O que eu costumo fazer? O, o alumínio é um material de valor econômico grande, então, para uma pessoa, para muitos catadores que são pessoas em situação de rua, a atividade de reciclagem, de catação, é uma das únicas fontes de renda. Então, ela não vai ficar pensando em lei, né? Ela está pensando em sobreviver, ela está pensando em comer. Então, ela vai abrir o lixo da pessoa em busca de latinha para conseguir juntar uma quantidade de latinhas e ganhar o dinheiro para comer. Então, eu recomendo, nesses casos, sempre colocar as latinhas num saco separado. Porque aí, e com isso, né, se você vê aquele catador, né, se a vizinhança fizer isso, colocar um aviso, ó, tem um saco separado com as latinhas. Isso é uma forma de o material já estar separado, é importante até para a saúde da pessoa que está abrindo lixo, porque se ela está abrindo lixo de alguém, ela está se arriscando a, de repente, se cortar, a ter acesso a, a, a alguma substância insalubre, sei lá. Então, ela já está numa situação de vulnerabilidade, né? Pelo menos colocar num saco as latinhas separadas, isso é uma forma de fazer com que o lixo ele se mantenha íntegro até a coleta da, da empresa de limpeza urbana e também aquele resíduo promover algum tipo de renda para pessoas que estejam necessitando. Então, empresas de limpeza urbana, elas têm esse papel voltado para resíduos sólidos urbanos, elas não têm nenhuma responsabilidade para atividade comercial, só se for de pequeno gerador. Minha mãe tem uma lojinha. Sua mãe tem uma lojinha que não gera 60 quilos de lixo por dia, ela pode jogar o lixo para a empresa de limpeza urbana fazer a destinação. Agora, se for um estabelecimento que gere mais do que 60 quilos, aí aquela atividade ela é caracterizada como grande gerador. E como grande gerador, ela tem que pagar para jogar aquele lixo num aterro sanitário. Ela vai pagar a empresa que faz o gerenciamento do aterro sanitário, ela vai pagar alguma empresa que faz transporte desse lixo, né, o chamado lixo extraordinário. Vocês já devem ter visto algum caminhão escrito lixo extraordinário, né? A primeira vez que eu vi isso, a área de resíduos sólidos, ela meio que me abraçou, né? Eu era mais da área de tratamento biológico de esgotos, aí tinha estudado um pouco sobre resíduos sólidos, trabalhado em alguns projetos, mas quando eu cheguei lá no IF, sobrou resíduos sólidos para mim. Aí eu virei, assim, super tentando abraçar, né, a causa, né, e hoje sou super pró da causa dos resíduos sólidos, gosto mais que esgoto, muito mais. Mas antes eu via, né, eu não sabia o que era lixo extraordinário. Nossa, que legal, um lixo extraordinário, como deve ser um lixo extraordinário, né? Aquela coisa lúdica vinha em mim, é só lixo extraordinário, basicamente é lixo comum gerado por grande gerador, que é mais de 60 quilos por dia e que não pode ser destinado por empresas de limpeza urbana. Se alguém, por exemplo, pensou que era uma coisa maior, desculpa se eu desfiz essa imaginação, também foi um choque para mim quando eu descobri, fiquei triste. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Peraí. Luana, desculpa, gente, agora que eu vi que tinha mais duas perguntas. Luana Macedo. O certo não seriam as indústrias produtoras ficarem responsáveis pela disposição final do seu produto, ter um ponto de coleta para pilhas e baterias? Então, o conceito de responsabilidade compartilhada botou isso nas costas de todo mundo. Então, nós pagamos a pilhas e baterias um valor mais caro, porque está embutido no valor do produto o custo da sua destinação.
No Brasil ainda é mais maleável aos fabricantes do que na Europa, porque na Europa o conceito é diferenciado, ele é chamado de responsabilidade alargada estendida ao produtor, que diz que o produtor ele não tem responsabilidade apenas durante a atividade que ele faz, que é, por exemplo, produzir o produto, distribuir o produto, importar o produto. Se ele, por acaso, fabrica, distribui ou importa um produto que seja volumoso ou perigoso, ele tem que ter responsabilidade para a sua destinação, porque aquele produto, após o uso, vai causar dano, pode causar dano à saúde pública e ao meio ambiente. Então, por causa disso, ele tem que fazer a destinação adequada. Então, a gente banca isso sim, porque parte do custo do valor do produto é para a sua destinação. Só que a gente tem a responsabilidade pela lei de levar o produto, dependendo do produto, para, é, para o local, para o ponto de entrega voluntária. Começou agora, gente, há pouco tempo foi falado sobre o acordo setorial de eletroeletrônicos, a gente tem o caso da geladeira, né? A geladeira é um eletroeletrônico e atualmente os resíduos de grande volume, eles são destinados pelas prefeituras. Parte do valor que a gente paga ao IPTU é destinado para a gestão, né, o manejo desses resíduos volumosos. Então, se a gente quer jogar fora um sofá, se a gente quer jogar fora uma geladeira, uma máquina de lavar, se a gente não puder doar isso para alguém, se ele estiver em perfeito estado, que é o interessante, né, doar para uma pessoa que esteja precisando mais, a prefeitura ela tem obrigação. Existem telefones, toda prefeitura tem um disque para você fazer a marcação de uma data para a prefeitura vir recolher esse tipo de material. Com o novo acordo setorial de eletroeletrônicos, ainda está em discussão como é que vai ser isso, se as prefeituras vão continuar fazendo isso e como é que depois essa geladeira vai ser encaminhada para a destinação a partir das fabricantes, ainda está em discussão. Mas, teoricamente, a indústria ela é responsável pela disposição final, sim. Ela vai, por exemplo, custear um sistema que vai lá no ponto de entrega voluntária, pegar todos os produtos que foram levados pelos consumidores e levar depois para um lugar de armazenamento temporário e depois para um lugar de destinação. Vai encaminhar ou para uma indústria que vai fazer uma disposição final ou uma reciclagem. No caso da pilha, tem, por exemplo, uma fábrica em Suzano que faz a reciclagem de pilhas, né? Então, os pontos comerciais vão colocar coletores especiais para pilha, nós, consumidores, vamos levar lá, e de vez em quando, né, num tempo pré-determinado, vão vir caminhões que vão buscar essas pilhas e depois levar para a destinação. Então, quem vai fazer, quem vai ter responsabilidade sobre esse processo de transporte e destinação vai ser as fabricantes. Elas não vão fazer isso diretamente, elas podem contratar uma terceirizada, a gente vai discutir amanhã. Mas é ela. Mas nós, consumidores, temos que levar em alguns casos, e os comerciantes, distribuidores, têm que disponibilizar coletores, pontos de entrega voluntária custeados por eles próprios. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Luana Macedo. Ficou alguma coisa em dúvida? Não sei se a Luana está aí ou ela foi ao banheiro, porque pode ter acontecido, mas se ela estiver, depois ela gostaria que ela falasse se eu respondi a pergunta dela. Então, Aline Maria dos Santos. Nesse período de quarentena, alguns grupos têm se juntado para fazerem marmitex para doação. Nesse caso, o que é melhor utilizar? Marmitas de alumínio ou isopor? Então, olha só, essa pergunta ela tem muito a ver com os resíduos que ficam na marmitex, né? O alumínio ele é 100% reciclável, então a marmitex de alumínio, do ponto de vista de reciclabilidade, ela é melhor. O isopor, não existe locais de reciclagem em todos os municípios.
e também é menor a demanda do que para alumínio. Mas a marmitex de isopor é mais fácil você tirar o lixo e o resíduo que fica ali é bem menor. Agora, na marmitex de alumínio, geralmente fica muito mais resíduo e acaba atraindo vetores. Então, se fosse possível retirar todos os resíduos da marmitex de alumínio, o ideal seria o alumínio. Mas como a gente tem que pensar numa situação que o catador pegar uma marmitex cheia de comida que vai atrair vetores, e isso vai prejudicar, pode prejudicar a saúde dele, o isopor é melhor nesse caso. Aline, não sei se eu consegui responder a sua pergunta ou se você queria perguntar outra coisa ou estava querendo saber de outra coisa. Atualmente, estamos em época de pandemia, então a reciclagem só pode ocorrer se for de forma segura, e a gente vai discutir sobre isso ou amanhã, ou quando eu for falar de catástrofe, talvez eu passe, mas durante o curso eu vou falar sobre isso. Ela falou que... Luana falou que nunca viu os pontos de coleta. Então, existem pontos de coleta, sim. Não são as indústrias que disponibilizam. Só se ela fizer um ponto de coleta grande. Ela faz um ecoponto. Não sei se você já viu um ecoponto, né? Ecoponto é geralmente um local, vê muito em loja de construção. Tem muito em loja de construção, Leroy Merlin, né? Elas têm pontos de entrega voluntária. E então, o ecoponto é geralmente no meio de uma praça, num local, tem uma casinha grandona para recolher uma grande quantidade de resíduos de uma vez. Alguns ecopontos são as indústrias que disponibilizam, mas a maioria dos pontos de entrega voluntária não são as indústrias, são os próprios estabelecimentos comerciais, porque tem obrigação disso, tem que pegar um pouco do dinheiro porque é a questão da responsabilidade compartilhada, todo mundo junto nisso. Consumidores, nós temos a obrigação de fazer o manejo do rejeito corretamente até a coleta da empresa urbana e temos que devolver aquilo que for determinado pela lei, por exemplo, pilhas e baterias. E os catadores e cooperativas, eu coloquei aqui porque a lei diz que os catadores e cooperativas devem ser incluídos principalmente no processo no processo de reciclagem de embalagens em geral, que são essas embalagens de casa. Mas se eles puderem ser treinados, equipados para, por exemplo, coletar pilha, lâmpada, que sejam, existe um incentivo da lei. Né? E isso tem sido esquecido, é um problema. Então, por isso que a gente vai ter um dia só para discutir essa questão dos catadores e cooperativas. A Isabelle disse que também vê na Casa Bahia Ponto Frio. Então, eles têm, né? São lojas de eletroeletrônicos. E agora, com o novo acordo setorial dos eletroeletrônicos, vai ser ainda mais comum a gente ver, principalmente para eletroeletrônicos de pequena dimensão, celular, laptop, os de grande dimensão, que ainda está tendo uma discussão, porque realmente, né, geladeira, máquina de lavar, né, o fogão, às vezes tem fogões que são elétricos, já é mais complicado. Aí pode passar, Lúcio, se você estiver aí. Que às vezes o Lúcio foi ao banheiro, né? Não, não, tô aqui. Não há problema nenhum, Lúcio, porque imagina, ficar 4 horas, cansa, gente, cansa para mim. Obrigada a todas as pessoas que se inscreveram e quiseram ficar aqui, né, me ouvindo 20 horas ao longo de uma semana. Me sinto lisonjeada, obrigada. Espero que com essa conversa vocês sejam multiplicadores da gestão integrada de resíduos sólidos, que é o que a gente vai falar agora, que é uma definição muito importante na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que é a gestão integrada? A gente que tem que agradecer a senhora professora, ai que fofo, agradeço a vocês, é uma gratidão recíproca pela causa dos resíduos sólidos. Então, gestão integrada de resíduos sólidos. É um conjunto de ações que compreendem desde o processo
da geração... antes a Fabiola fez uma pergunta. Se a PNRS prevê reciclagem, por que é reciclado tão pouco e a produção não se adapta para ser mais viável a economia circular? É uma pergunta que é muito importante, porque são necessárias muitas coisas para isso. Por exemplo, é necessária uma regulação. Essa regulação ela veio, por exemplo, a partir do acordo setorial, que obriga as empresas a darem destinação às embalagens. Só que a gente vive num país em que as embalagens que são produzidas não necessariamente são recicláveis. Às vezes a embalagem é reciclável, mas ela tem uma tinta ali que vai impedir a sua reciclagem ou vai prejudicar a reciclagem junto com outros materiais. Então, é por isso que diversos projetos de lei eles estão em alta no Senado, vou falar amanhã, mas quem quiser olhar o 612, né, é um projeto de lei que fala sobre reciclabilidade para fazer essa obrigação que as empresas elas deixem de produzir determinados plásticos e padronizem os plásticos que elas produzem, para justamente na hora que juntar aquele monte de plástico, que aquilo for prensado numa cooperativa ou por um atravessador, poder ser reciclado. E aí, então, esse projeto de lei é um caminho. E outra coisa que eu vou falar amanhã isso com vocês, até dia 3 de julho é um termo de compromisso de 8 grandes empresas de produtos que têm embalagem, por exemplo, Nestlé, a Ambev, para que elas aumentem, né, elas vão se comprometer e vão cumprir metas de retornáveis, ou seja, vai ter mais embalagem retornável, vai ter mais material reciclado na embalagem, para não usar matéria-prima virgem, essa discussão é importante, e vai ter também uma meta de reciclabilidade, de produzir alimentos, produtos que sejam embalagens que, se elas forem destinadas adequadamente na coleta seletiva, elas possam ser recicladas. Então, existe uma pressão, sim, né? Esse projeto de lei, esse termo de compromisso, o acordo setorial de embalagens recicláveis, e também a Europa acabou de assinar o chamado European Green Deal, que é um grande pacto ecológico e que vai ser uma maior pressão para que qualquer país que exporte para a Europa vai ter que seguir determinadas metas de tipo de embalagem que vai ter o produto, entre outras coisas. Fabiola, eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. E tem a questão do fato do Brasil ser um país heterogêneo, então uma coisa é as coisas se fizerem acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, outra coisa em alguns locais da região norte e do centro-oeste. Espero responder sim. Então tá bom, Fabiola. Então, gestão integrada dos resíduos sólidos. Então, são todas as ações, desde a geração daquele resíduo, até a forma como aquele resíduo é separado, ele é acondicionado, armazenado, transportado, ele é reciclado ou reutilizado ou tratado até a sua disposição final. São todas essas ações e que elas têm que ser baseadas na visão sistêmica, ou seja, o gerenciamento de resíduos sólidos, a gestão de resíduos sólidos, ela não é uma questão meramente ambiental. Ela tem que considerar as questões sociais, econômicas, sanitárias, culturais, tecnológicas. Então, nós temos 1 milhão de catadores, não sei se vocês sabem, cadastrados no nosso país. Não pode chegar agora e falar assim, não, a gente vai incinerar. Vai incinerar, a gente tem Não, a gente vai usar plasma térmico, não sei se vocês já ouviram falar nessa tecnologia. Nem é muito cara, não seria possível, mas vamos supor. Nós estamos num país com a tamanha desigualdade, com 1 milhão de catadores que vivem da reciclagem, da atividade de reciclagem como renda, que o resíduo é um bem econômico. Aí se resolve usar uma tecnologia de tratamento térmico que não seja tão poluidora como a incineração, mas o plasma térmico, e aquele resíduo que poderia ser reciclado e ser valor econômico para os catadores, vai simplesmente
deixar de ser, eles vão viver de quê? Será que é possível capacitá-los para outra atividade? Não, então a lei ela coloca o valor social no mesmo patamar do que o ambiental. Então, por isso que as cooperativas e os catadores foram inclusos, por isso que existe essa luta para eliminar os lixões do país, justamente para que a atividade de reciclagem seja bem remunerada, seja feita com segurança e ajude a usar menos matéria-prima virgem de plástico, papel, vidro e alumínio, e ajude também a menos quantidade de resíduos irem para aterros sanitários. Estudos dizem que é da ordem de 30% a 40% do que está no aterro sanitário é reciclável. Isso faz um volume absurdo. Olha só quanto dinheiro está sendo perdido porque está sendo simplesmente aterrado coisas perfeitamente recicláveis. Então, é um problema. Então, e a questão econômica, existe toda uma economia nessa cadeia, desde a produção da matéria-prima até a sua destinação final. Então, a questão econômica tem que caminhar junto, não é simplesmente exigir que todas as empresas usem plástico biodegradável, por exemplo, que é esse plástico de origem vegetal, né, que é o poli poli, ácido lático, ácido polilático, acho que é isso. É um poli-LA, acho que é sigla para isso, ácido polilático, se não me engano. Se alguém for aqui da engenharia química e trabalha com isso, por favor, me corrija. Então, não tem ainda viabilidade técnica e econômica para isso. Então, tem que pensar também na viabilidade técnica e econômica. Não adianta você falar, você vai ter que fazer isso, se não existe possibilidade econômica de fazer. Então, tem que se pensar em questões que sejam viáveis economicamente também, para que aquilo tenha mais chance de ser realizado. E justamente para que a empresa, a fábrica, o distribuidor, ele vista a camisa da questão dos resíduos sólidos. Tem que haver muito debate. Infelizmente, não basta apenas de que isso seja uma coisa que vem do governo para as fábricas. Tem que haver uma discussão para justamente para considerar a questão econômica e também para ter mais pessoas que adiram, né? Que a aderência não é aderência, é alguma adesão, que a adesão seja maior. A questão cultural, né? A cultura com o resíduo é diferente nos locais. Um exemplo é a questão de atividades religiosas de matriz africana. Então, a lei não pode chegar e falar assim: você não pode fazer o seu ritual religioso, porque aquilo vai poluir. Não pode, ele pode conversar. É possível fazer isso de uma maneira que seja mais sustentável? Sim, inclusive já existem práticas. Eu tenho amigos e amigas que dizem que após fazer o ritual, os resíduos são retirados. Desculpa aqui, meu celular não estava no silencioso, agora eu coloquei. Então, que fazem o ritual religioso e depois fazem a remoção com responsabilidade, mas impor simplesmente não é legal. Tem que ter um respeito às questões culturais e regionais. Tem que ter um respeito com relação a isso e pensar na questão tecnológica, que tem muito a ver com a viabilidade técnica. O que tem viabilidade técnica para reciclar, para retornar, para reutilizar, para destinar? Então, isso tem que caminhar junto, por isso que é sistêmico, por isso que é integrado. E hoje, mais que nunca, a questão da saúde pública, sanitária. A gente está numa situação que, se não tem como reciclar onde você mora, você vai jogar no lixo comum. Isso é pior ainda, porque o volume fica até maior para os aterros, porque as pessoas em casa às vezes estão usando mais embalagens, porque às vezes não tem tempo para cozinhar, acabam pedindo muita coisa por delivery, então isso aumenta mais a demanda por embalagem, isso aumenta mais a gestão pelos aterros, mas não se pode ignorar a questão sanitária. A saúde agora é a prioridade. Então,
o meio ambiente é colocado um pouquinho de lado, mas sempre podendo discutir soluções para onde for viável práticas que sejam, que respeitem o meio ambiente, que usem menos embalagens, que reciclem, entre outras coisas. Alguma pergunta? Pode passar, Lúcio, por favor. Daqui a pouco. O intervalo a que horas? É 3? Acho que foi marcado para 3 ou 2h30, não lembro. Você É, sabe isso? sim. Eu sei que 2h30 é uma coisa, mas aí eu não sei o que é, se é o intervalo necessariamente. Ah, pode ser hora que você decidir também, não faz muito mal, não. Não, eu vou pelo menos terminar as definições essenciais na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, desenvolvimento sustentável já é falado há muito tempo, né? Desde do Clube de Roma, desde do relatório, eu nunca sei como é que fala Brundtland, eu nunca sei, eu fiquei de olhar como é que era a pronúncia desse nome, mas eu esqueci. Aí eu sempre, de vez em quando, passo vergonha quando tem que falar. Desculpa, gente. Mas então, esse conceito já é falado há muito tempo, né? Então a ideia é o seguinte: que a economia, né, que a viabilidade econômica e que a justiça social caminhem junto com a conservação ambiental. Não apenas pensar no meio ambiente, mas pensar também em como a economia vai continuar se desenvolvendo e a justiça social também. Mas isso é um problema há anos, há mais de 30 anos, porque a economia sempre fica em primeiro lugar, só se pensa na viabilidade econômica, justiça social pouco se fez, ainda temos acúmulo de 1% de 99% de todas as riquezas do mundo na mão de 1% da população. Né? Então, isso aí, justiça social não está rolando ultimamente. Né? Então, como o conceito de desenvolvimento sustentável ele não está equilibrado, já que sociedade, meio ambiente e economia não estão equilibrados, né? Está pendendo para o lado da economia, né? Tem surgido muito o conceito de regenerabilidade, né? Que se aposta em atividades que sejam regeneráveis. Então, em usar produtos, matéria-prima menos tóxica, se for usar embalagem, que ela possa ser reciclável, se for, por exemplo, fazer uma atividade de produção de alguma coisa, que o processo de instalação dessa atividade e a desativação permita que aquele ambiente seja regenerável depois. Então, o conceito hoje de regenerabilidade ele tem surgido com mais força para os ambientalistas do que o conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. E um conceito muito importante que é premissa de qualquer democracia é o controle social, né? O controle social diz que o poder público, em todas as suas decisões, deve contar com a participação pública, desde no planejamento de uma atividade até na sua execução. Então, a gestão dos resíduos sólidos, ela tem controle social como premissa, significa que o povo tem que opinar. Tem várias consultas públicas, por exemplo, para decidir como é que vai ser a questão da logística reversa, os planos de resíduos sólidos, que a gente vai falar também na quarta-feira, a população tem que fazer, tem que participar da sua opinião. Então, essa é uma premissa, só que o problema é que isso não é muito divulgado, né? A gente não tem muita noção que a gente tem voto para uma determinada atividade ocorrer ou não. Se muitas pessoas forem lá e disserem que não é correto, que a fábrica, o fabricante está tendo muitas vantagens, né, naquela atividade, vai ter que pensar em uma outra solução. Então, o controle social é um conceito muito importante e eu espero que vocês participem bastante nas decisões voltadas para resíduos sólidos. Amanhã eu vou falar do projeto de lei 612 e vou falar do termo de compromisso voltado para metas de reciclabilidade, material reciclado e compostagem. Aí espero
que vocês participem e também divulguem isso, publicizem para as próximas pessoas. E esse controle social ocorre a partir de audiências públicas, que são reuniões para discutir quais são os impactos, quais são as características de uma determinada atividade. Isso é muito comum na hora de licenciamento, né? Consultas públicas, não sei se vocês já participaram, mas o tempo todo qualquer lei ela é colocada numa consulta pública no Senado, que você pode opinar. Às vezes as consultas públicas, infelizmente, não fazem muita diferença, mas tem situações em que a discussão na Câmara e no Congresso pega ali, 1 milhão de pessoas assinaram dizendo não, e isso faz diferença. Então, é melhor assinar do que não assinar uma consulta pública e colocar a sua opinião ali sobre um determinado assunto. Conferências, então, conferências sobre um determinado assunto, fóruns e os conselhos municipais, federais e estaduais, que são grupos de pessoas que, junto ao poder público, vão decidir para onde o orçamento vai. É muito importante. A forma como o dinheiro está sendo investido em saúde, meio ambiente, em moradia, em segurança, isso não é uma decisão unicamente da Câmara, do Senado ou do Poder Executivo na figura do prefeito, governador ou presidente diretamente. Muitas dessas decisões de onde o orçamento vai, elas passam pelo crivo da população, pelo Conselho Municipal de Educação, Saúde e Segurança. Por exemplo, a questão agora se vai ter aula remota ou não, quem estava regulamentando isso era o Conselho Nacional de Educação, que é composto por pessoas comuns, professores, entre outras coisas. E aí que vem o conceito de orçamento participativo, né? A partir desses conselhos, o povo determinar o valor, né? A verba de governo vai ser investido. Olha, passe para o próximo, por favor. Lúcio. Aí agora a gente vai falar. Ô, Beatriz, agora eu estou em dúvida de novo. É 2,5 ou 3? Então, Ah, professor, eu vi aqui com o pessoal, não tem meio que um intervalo marcado, mas se a senhora quiser dar, você pode marcar de 3 horas a 3h30, ou se você quiser ir direto, você pode ir direto. não, eu posso perguntar o que as pessoas acham, né? De repente, assim, não necessariamente eu vou ficar até as 5 aqui, né? Porque é meio. Mas assim, vai depender muito de vocês. E nem tem tantos slides, eu sou uma pessoa que põe muitos slides, mas eu procurei 23 só. Bem Né? pouquinho mesmo. Você achou diferente isso, né? Bem diferente Assim, dos 200. já veio diminuindo. Quando eu preparei com 22, eu fiquei muito orgulhosa de mim. A gente está evoluindo, amém. Mas eu queria, assim, dar uma paradinha, afinal, né? Eu já estou sem dar aula, tem 3 meses. Preciso de um cafezinho para ser feliz. O que Então tá vocês bom. acham, gente? Eu prometo que eu não vou ficar até 5 horas, 4h30, 4h15, eu já vou abrir para pergunta. Então, se vocês quiserem ficar perguntando, discutindo, ou antes, a gente fica discutindo, tá bom?